Meus irmãos, a paz do Senhor. Você está no canal Filemon. O canal Filemon é um canal de bênção para todos quanto faz parte deste canal, a todos quanto se interessar em assistir os vídeos deste canal. Eu sou o pastor Davi Donizete da Costa, da cidade de Ribeirão Preto, conhecido como pastor Davi Costa nas redes sociais. Glória a Deus. E eu convido você a se inscrever no meu canal. Assiste esse vídeo até o final, deixa o seu like abençoado, aleluia, e se inscreva nesse canal, ajudando no crescimento do canal Filemon. Louvado seja Deus. Pois bem, eu quero dar continuidade na EBD, na Escola Bíblica Dominical, que é a qual estamos estudando já o terceiro trimestre de 2002 das lições aqui da CPAD. Aqui diz o tema: os ataques contra a Igreja de Cristo. E nós estamos estudando essa semana a lição número 2, que será lecionada no dia 10 de julho, isso é no próximo domingo. Glória a Deus. E traz aqui o tema sobre a sutileza da banalização da graça. Está muito interessante essas lições. Nós temos aqui um texto áureo que diz assim: texto áureo: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Se encontra aos Efésios capítulo 2, versículo número 8. Glória a Deus. Temos uma verdade prática que diz: a graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, ela requer novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. A nossa leitura bíblica em classe se encontra nas cartas de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 4 até o 10. Nós não vamos ler a leitura bíblica em classe para não extensar muito a nossa videoaula desta sexta-feira. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Muito bem. Então nós vamos estudar nesta lição de hoje, neste vídeo aula de hoje, eu quero falar sobre a graça no contexto da reforma, ok? Vamos falar sobre a graça no contexto da reforma. É o tópico 3 da lição 2 do terceiro trimestre de 2002. Aqui nós temos o subtópico 1, que fala sobre a corrupção da doutrina da graça, né? Isso é, a doutrina da graça, ela está muito modernizada nos dias que nós estamos vivendo. A graça, a doutrina da graça, ela era levada muito a sério no início da reforma protestante, mas agora, no passar do tempo, a doutrina da graça, ela ficou corrompida. Preste bem atenção. No contexto da reforma protestante, isso no século XVI, ela é muito diversificada. Quer dizer, a doutrina da graça do século, aleluia, 16, ela se encontra, aleluia,
totalmente diferente e totalmente mudada nos dias em que nós vivemos. Mas, contudo, nós percebemos que é possível identificar, aleluia, glória a Deus, identificar alguns fatores que contribuíram, olha só, contribuíram para o surgimento da reforma. O que nós possamos aqui, dentro deste comentário, é entender que o catolicismo estava, aleluia, perdendo influência, né? Aleluia, glória a Deus. Então, o catolicismo, na época, não estava mais, aleluia, influenciando na vida das pessoas. E aí então, por isso, surgiu uma reação, aleluia, contra os líderes religiosos. Glória a Deus. Aleluia. Por quê? Isso surgiu por conta de seus baixos níveis moral na vida desses líderes. Então, a rejeição da doutrina católica como válida, aleluia, o maior interesse pela educação, que deixou de ser um privilégio dos líderes católicos, e essa doutrina, ela tornou-se a maior diversidade doutrinária, né? Isso significa que essa diversidade doutrinária significa diversidade de espécie. Quer dizer que, aleluia, começou a surgir uma diversidade de usos e costumes dentro da doutrina da graça de Deus, aleluia, nesta época. Por isso foi necessário a reforma protestante. E observamos que, de uma forma, aleluia, direta, pode-se afirmar que a reforma surge como uma resposta ao enfraquecimento da doutrina da graça, a deturpação, a negação da doutrina da graça, que no período medieval havia sido totalmente desconfigurada. Isso significa, aleluia, que no período medieval a doutrina da graça, ela estava sendo totalmente, aleluia, desconfigurada. A salvação passou a fazer parte, aleluia, de uma salvação, aleluia, que a salvação pelas obras havia substituído a salvação pela fé. Aleluia, glória a Deus, porque a doutrina da graça, ela tinha sido alterada, deturpada, negada, e ela começou a ser corrompida. A doutrina da graça, a salvação pela fé, perdeu lugar para a salvação pelas obras.
Isto é, em outras palavras, a salvação estava sendo uma salvação por mérito e não por graça. E a Bíblia diz que a salvação, ela só é concedida para a humanidade através da graça de Deus, porque nós, como seres humanos, nós não temos nenhum mérito, aleluia, para herdar a salvação, porque desde a queda do homem lá no jardim do Éden, o homem, aleluia, não tinha condições de por si próprio receber a libertação do pecado. Foi necessário Deus, pelo seu infinito amor, pela sua justiça amorosa, enviar a sua graça como favor imerecível para nos libertar do nosso pecado. Aleluia. Mas nessa época, aleluia, a salvação pela fé, ela perdeu, aleluia, o seu lugar, porque entrou a salvação por mérito, como se diz, a pessoa que fizesse uma obra ali ia merecer a salvação. Então eu quero ler aqui na Bíblia Sagrada um versículo de suma importância, aqui no capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, no versículo 17, que diz: porque nele se descobre a justiça de Deus pela fé, a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Então, em quem se descobre a justiça de fé em fé? Na graça que a qual foi manifestado, trazendo salvação a todos os homens, e essa graça é Jesus. Amém? Muito bem. Aqui nós terminamos o subtópico 1 do tópico 3 da lição 2, tá? E vamos aqui agora iniciar o subtópico 2 do tópico 3 da lição 2. Preste atenção, subtópico 2, que antigamente falava ponto 2, ponto 1, ponto 2, nós falamos subtópico, que fala sobre a restauração da doutrina da graça. Glória a Deus. Muito bem. Vamos falar sobre a restauração. Restauração se fala do que? De reformação. Restauração fala-se sobre reformar. Restaurar é reformar algo, reformar um objeto, reformar um imóvel, é reformar algo que já está corrompido. Então vamos lá. Como foi observado anteriormente, a reforma, portanto, surge como uma reação contra a corrupção da doutrina da graça, Então, por exemplo, muitas vezes a constituição de um país, muitas vezes ela é necessária passar por uma reforma, porque muitos códigos, muitos itens que existem começam a ser corrompidos, porque os homens deixam de colocar em prática, e aí é necessário passar por uma reforma, por uma restauração. E aqui também passa por essa reforma
porque foi uma reação contra a corrupção da doutrina da graça. Aqui diz que Lutero, né, um nome bastante conhecido em meio ao povo evangélico, aleluia, ele era um monge alemão que era agostiniano, né? Ele se tornou o principal porta-voz, aleluia, da doutrina. Foi através dele que surgiu a reforma, a restauração da doutrina da graça contra a corrupção, né? Porque pela fé somente, e posteriormente, nós sabemos que o lema luterano seria, aleluia, conhecido como uma das 5 solas, aleluia, 5 solas, sola gratia, que significa só a graça, aleluia. Então, os reformadores estavam também convictos, né, de que somente através do retorno das Escrituras a doutrina da graça poderia ser restaurada. Foi por isso que lutaram, pois na época a Escritura Sagrada ela era até mesmo proibida a leitura, mas eles perceberam que somente através das Escrituras, aleluia, a doutrina da graça poderia ser restaurada, e por essa causa eles entraram nessa luta. Foi por isso que sofreram e até mesmo morreram. A doutrina da graça não aceita mistura, aleluia. É pela graça somente que somos salvos. Não existe salvação de mérito para ninguém. A salvação é somente pela graça. Tito capítulo 2 verso 11 diz: porque a graça de Deus ela tem manifestado, trazendo salvação a todos os homens, aleluia. E para que os homens sejam salvos pela graça, é necessário aceitar a graça de Deus como único vínculo da nossa salvação. E essa graça é Jesus. Amém? Glória a Deus. Aqui nós termina o tópico número 3. E a síntese desse tópico número 3 diz assim: a graça no contexto da reforma revela duas realidades: a corrupção da doutrina da graça e a restauração da doutrina da graça. Amém? Assista essa videoaula até o final, por favor, e se inscreva no meu canal. Se você gostou, deixa o seu like. Glória a Deus. Glória a Deus.